os pais lidam com a inquietude e as diferenças dos filhos? As crianças com diagnósticos de transtornos de comportamento são muitas vezes tratadas com remédios. Mas será que a solução é medicar ou a educação pode ser sim uma aliada para essas mudanças? Esse é o assunto de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, uma parceria da TV com os colégios maristas. A psicóloga, escritora e pesquisadora sobre evolução humana, Ingrid Canhete, acaba de lançar o livro que está aqui na minha mão, né? Uma Janela para os Pais. E é justamente a Ingrid que está aqui conosco nessa noite. Tudo bem, Ingrid? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, a gente sabe que os medicamentos, eles em alguns momentos são necessários e são imprescindíveis, né? Existem condições químicas, fisiológicas que, enfim, só podem ser tratadas com medicamento. Mas uma coisa que preocupa muito os pais e professores hoje em dia é que esses diagnósticos e também a prescrição de medicamentos estão cada vez mais comuns. Isso preocupa você também como psicóloga? Muito, muito. É muito preocupante porque o que a gente está assistindo é o que a gente chama de medicalização da infância, né? Então, na verdade, as crianças estão sendo medicadas e, na maioria dos casos que eu tenho visto e tenho lido e trocado com colegas, sem um diagnóstico preciso. Esse é o primeiro ponto, né? Tem muitos casos assim que em 15 minutos as crianças são diagnosticadas de forma equivocada e os remédios, o mais comum é a Ritalina, que é o metilfenidato, acho que todo mundo conhece, né? TDAH, né? Transtorno de déficit, atenção e hiperatividade. Isso, exatamente. E então esse diagnóstico, na maioria das vezes, feito de forma equivocada, tá? E o medicamento é logo dado para crianças, às vezes, de idade muito tenra, né? 3 anos de idade, tem casos de crianças recebendo Ritalina. Ingrid, então assim, ó, você está falando sobre essa questão do diagnóstico. O pai e a mãe que estão em casa devem estar se perguntando, poxa, mas eu levo num especialista, normalmente num psiquiatra, né? Que é quem vai poder fazer a prescrição de remédios, que a gente sabe que isso está vedado ao psicólogo, e às vezes os dois trabalham em conjunto. Mas enfim, leva essa criança ao médico e o médico diz que ela vai ter que usar um medicamento. Mas como é que ela sabe que esse diagnóstico foi um diagnóstico muito rápido? Como é que os pais podem ter a garantia ou terem a dúvida, enfim, procurarem um outro especialista? Qual é o limite para isso? Sim, bom, a minha orientação sempre, não só nesses casos das crianças, é que vejam o parecer de mais de um profissional. Mas o que acontece na prática é que, em geral, os pais, eles têm uma intuição, eles conhecem o seu filho e recebem o diagnóstico e ficam muito inseguros e desconfiados. Alguns seguem a autoridade médica e simplesmente medicam, mas ao verem os efeitos, observarem os efeitos, porque a Ritalina, a gente tem que dizer, é um remédio muito forte, um remédio que causa dependência, né? É da família das anfetaminas, é um medicamento que pode-se dizer que é uma bomba, né? Quem quiser que experimente. E o que acontece? Os pais, muitas vezes pela autoridade médica e também constrangidos pelas escolas, porque muitas escolas pressionam os pais a dar esse medicamento, eles dão. Quando eles veem os efeitos, eles se assustam, muitos se assustam. Né? Porque realmente a criança, uma característica que a gente logo vê é que ela fica como um robô, ela fica abobada. Né? Então, acalma, mas só um pouquinho, não é uma calma natural, é tirar a criança do seu natural, é, na verdade, anestesiar essa criança e impedir que todos os seus dons e suas outras capacidades se manifestem. Agora, qual é o normal da agitação infantil? Porque uma criança é naturalmente agitada, né? Qual é o normal da agitação, até da ansiedade infantil? A gente vê algumas crianças ansiosas hoje em dia. E o que já pode ser realmente um transtorno? Olha, eu vou dizer a minha opinião pessoal, de tudo que eu já li, já estudei. Eu não acredito que exista o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e nem de hiperatividade. Eu não acredito, sei que tem livros escritos, inclusive de outros colegas, que também afirmam isso. Mas, se houver, é numa parcela mínima da população, né?
assumindo que existam casos, é numa parcela mínima. E diante do volume de diagnósticos, a gente já tem que desconfiar. Então, falando dessa agitação, existe uma agitação, eu não gostaria de chamar de agitação, eu acho que existe uma energia, uma vitalidade. Não, mas tem crianças que são agitadas, né? Que elas são... Por que as crianças ficam agitadas? Porque as crianças normalmente, principalmente na cidade, elas ficam confinadas a pequenos espaços. Enjauladinhas, né? Por assim dizer. Exatamente. Mesmo nas escolinhas, pouco contato com a natureza, onde elas naturalmente descarregariam suas energias, canalizariam e se equilibrariam. Isso hoje falta demais, além de uma sociedade estressada, pais que pouco ficam com as crianças em geral, que trabalham muito, que chegam estressados. Então, a rotação na nossa sociedade está muito acelerada. As crianças, elas são como uma esponja, um espelho da sociedade, elas também refletem isso. Agora, além disso, as crianças que estão nascendo de uns anos para cá, dentro de um processo evolutivo, a gente tem que admitir quais são os pais que não notam hoje que as crianças são diferentes, né? Então, elas têm muita energia, uma energia de uma qualidade e numa quantidade maior. Então, isso se acentua, é o que a gente está percebendo nos dias de hoje, tá? E é essa atividade, né, que incomoda, acaba incomodando os adultos, os pais, os professores, é que eles querem anestesiar. A sociedade quer anestesiar. A nossa sociedade é uma sociedade adoecida que para tudo precisa um remédio, uma pílula. Por quê? Porque é muito mais fácil do que olhar para dentro, se examinar, né? Enfrentar as dificuldades, os desafios e trabalhar para modificar. Como é que se educa, então? Como é que trabalha com a educação para tentar... Claro, essa criança em algum momento tem que ser acalmada, porque ela precisa aprender, porque ela precisa dormir, porque ela precisa entrar também na rotina da família, assim como todos nós fomos criados entrando nessa rotina. Sem o remédio, como é que se trabalha com essa criança? Tem muitas maneiras de se trabalhar. A primeira condição é o amor e tempo com qualidade para ser dedicado a essa criança. A outra é não partir do princípio que nós temos que enquadrar essa criança. Uma coisa é essa criança aprender a viver em sociedade, entender as regras, os parâmetros, os limites. Outra coisa é o que tu falasse, que é o que a nossa sociedade, as escolas insistem em fazer. O nosso método de ensino, ele está caduco há muito tempo, não sou eu só. Mas como é que seria? Deixaria ela fazer o que ela quisesse e aí ir acompanhando com ela para ver como é que ela... Esse é o extremo oposto, né, que tu está colocando. Não, mas assim, deixando ela reagir e aprendendo com a reação dela? Não, em primeiro lugar, teríamos que entender melhor. Eu acho que está faltando um se debruçar para essas crianças de agora e procurar, de fato, entender como é que elas funcionam. Por exemplo, a mente das crianças, isso é comprovado, não funciona mais da maneira linear como o ensino é proposto e construído. Acho que nunca funcionou dessa maneira. Nunca funcionou. Provavelmente para ti, para mim, já não funcionava, entende? Então, para essas crianças, menos. O que a gente precisa fazer? Primeiro, procurar entender, conhecer, estudar o funcionamento dessas crianças. E entender, por exemplo, que algumas coisas dessas normas e modelos antigos vão dar problema direto. Se tu quiser impor, se tu quiser partir para o controle e dizer o não, porque não vai funcionar, nós temos uma situação de estresse. No entanto, se tu partir para o diálogo, se tu negociar, se tu oferecer 2 ou 3 opções, tu já tem um canal aberto com essa criança, por exemplo. Ingrid Canhete, uma janela para os pais. Está aqui, ó, pela Besouro Box, né? Nosso querido Marco Sena. Muito obrigada pela presença, pela entrevista aqui no programa. Eu agradeço. Se pudesse fazer um convite. Claro, por favor. Domingo, dia 3, nós vamos estar lá no Santander às 14 horas para um bate-papo sobre esse tema. E às 16 horas, a sessão de autógrafos lá no estande dos autógrafos. Venham todos, vamos fazer um domingo legal. Tá feito o convite. Muito obrigada. Gente, esses conteúdos aqui discutidos podem ser acompanhados no site www.educarnossosfilhos.com.br.